Olá, vamos comunicar? Seja muito bem-vindo à nossa live, seja muito bem-vindo ao nosso diálogo de domingo. Seja muito bem-vindo você que é pai. Nossos parabéns a todos os pais pelo dia comemorado hoje. Seja bem-vindo você que é filho. Muito obrigado pela presença conosco. Está chegando aqui a Celinha, Gisélia. Muito obrigado pela presença através do Instagram. Seja bem-vindo você também que nos acompanha pelo Facebook e você que vai nos acompanhar depois também através de nossa liveoteca. Nossa liveoteca você pode acompanhar também através do nosso canal do YouTube, Gilberto Vilela. Vamos comunicar? Durante os próximos 30 minutos estarei com você aqui trocando informações a respeito de comunicação. A Águida está chegando aqui, a Rosilene Antunes também está chegando aqui. Boa noite, sejam bem-vindas, obrigado aí pela presença. O Renato, alô Renato, boa noite, obrigado pela presença conosco. Que bom tê-lo aqui, Renato. Obrigado pela participação. Então, você que está aí com a gente, fique à vontade para participar, para perguntar, para fazer o seu comentário e vamos comunicar. E lembrando, gente, hoje, Dia dos Pais, deixo aqui o meu abraço a todos os pais, que Deus abençoe a todos vocês. E lembrando que você que não conferiu a nossa live anterior, pode conferir através do Instagram, também do Facebook e do YouTube, onde nós falamos um pouco a respeito do termo cringe. O que é o cringe? Ou seja, uma palavra que ainda tem sido bastante discutida a respeito de uma coisa que as pessoas consideram uma vergonha alheia, uma palavra, algo em desuso, digamos assim. Nós falamos na live anterior sobre situações cringes, ou seja, situações que têm aí uma certa diferença de opinião, de pensamento, principalmente em relação às gerações. Lilian Grazielli está chegando aqui, seja bem-vinda, Lilian. Nós falamos um pouco sobre a nostalgia, sobre o orgulho até mesmo de ser cringe. Nós falamos um pouco sobre as diferenças de gerações, as gerações dos baby boomers, a geração Y, geração X, geração alfa, enfim, as diferenças entre as gerações e também as diferenças, os conflitos dentro das próprias gerações. Está chegando aqui a Eliette Chica, muito obrigado, Eliette, pela presença conosco. Nós falamos sobre a questão de que ser cringe é tão relativo, é muito relativa muito relativa essa questão. Para um pode ser e para outro pode não ser. Então, que é algo totalmente relativo. E vamos prosseguir em nossa discussão hoje relacionado à comunicação sobre o termo cringe. Vamos prosseguir em nossa discussão a respeito disso hoje e vocês devem ter visto por aí, ouvido a respeito de algumas questões consideradas cringe. Por exemplo, o Juninho está chegando aqui, seja bem-vindo, Juninho. Por exemplo, tomar café. Olá, Isabela Menezes está chegando aqui, Isabela. Gente, tomar café é cringe? Eu fiquei meio assim, sem entender essa situação. Ué, mas café faz tanta falta? Eu, pelo menos, gosto demais e vejo que faz muita falta. A não ser para quem só acorda na hora do almoço. Aí pode ser até que não faça falta, né, tomar o café. Mas para quem acorda tarde, o que pode ser uma questão totalmente normal. Heleno Vilela está chegando aqui, seja bem-vindo. Obrigado aí pela presença, Heleno. Então, gente, a questão de tomar café é cringe. Não, se você trabalha, Adriana Vilela está chegando aqui também, seja bem-vinda, Adriana. Se você trabalha num horário diferenciado, e hoje isso é mais do que normal, de repente você já acorda na hora de almoçar. Agora, considerar, né, as novas realidades de que tomar café pode ser cringe para alguém, mas para muitos não. Por exemplo, aí a questão da saúde, como é que fica? E pode até ser muito fácil e ser considerado cringe para quem já acorda e está com tudo pronto. E está com a mesa posta, está com tudo totalmente montado. Aí sim, ou seja,
tem tudo preparado, inclusive por pessoas de gerações anteriores. Porque o que essa discussão sobre a questão do cringe vem trazer é exatamente esse conflito de gerações, essa diferença entre as gerações. Então, acordar, tomar o café é algo mais do que normal, mais do que saudável e necessário, e acordar cedo, inclusive, às vezes é até uma necessidade. A gente produz muito mais e muito mais coletivamente estando acordado, ou seja, eu produzi no sentido coletivo, pensar o todo e não só em mim. Ah, gente, tem uma coisa também que eu li que consideram aí que é cringe, que é fora de moda, a questão da calça skinny. E olha só, gente, como que as coisas são. Vai lá o mercado, lança uma moda e todo mundo começa a aquele monte de produtos, a calça skinny, por exemplo, que é uma das questões que todo mundo, que incentiva as pessoas a usarem, e depois, quando pensa assim, não, vamos substituir por outro produto. Ah, vamos começar a falar que isso agora é cringe, isso agora não é interessante. Hermes Cardoso está chegando aqui. Obrigado pela presença aqui conosco. Lá de Formiga, participando com a gente. Então, gente, a gente às vezes acaba utilizando um produto porque o mercado lançou para que eu use. E não simplesmente porque eu gosto de usar. Então vejam bem como que o mercado comunica uma informação a mim e depois simplesmente a gente usa às vezes só para se identificar com aquele público, com aquele produto. A gente às vezes deixa até de ser agente especificamente para poder usar aquele produto e de repente o mercado vira e fala assim, não, vamos tirar isso de linha, agora você vai ter que usar outra coisa. Então, calça skinny é cringe. Ó, aliás, eu até estou usando uma agora, uma calça skinny, que eu comprei, que não foi barata e que eu continuo usando. E é claro, aceito ganhar outros modelos. Aceito ganhar outros modelos que tenham a ver comigo, que eu queira usar, mas é só para a gente alertar um pouco, gente, sobre como o mercado faz conosco, como o mercado usa toda uma questão de comunicar algo para forçar que a gente utilize aquilo. E depois simplesmente fala que é cringe aquele conteúdo. A Águia está dizendo aqui que a geração neném é cringe. Agda, complementa a sua pergunta aí para mim. A geração neném é cringe. É muito relativo isso aí, é uma visão que pode ser, alguns podem considerar, alguns não. Tem um outro detalhe, por exemplo, que eu vi sobre a questão do cringe, que cabelo repartido de lado é cringe. Você que está nos assistindo aí, Juninho, por exemplo, Júnior Mendes, que acabou de chegar aqui, você considera que cabelo repartido de lado é cringe? Gente, cá para nós, dependendo da situação, né, ter cabelo tá muito bom. Se tá de lado, se tá para cima, se tá formado calopsita, se tá azul, verde, não? Muitas das vezes estão lutando para ter cabelo. Então, considerar que ter cabelo de lado é cringe? E aí? Será que é mais uma forma do mercado escravizar? Boleto para pagar é cringe. Como é que é isso? Que bom que a gente tem boleto para pagar e que a gente pode pagar boletos. Eu até acredito que essa questão do boleto seja sido considerada como cringe por questões, por exemplo, que hoje tem aí a questão do Pix, outras formas mais modernas de pagamento. Acredito que tenha sido nesse sentido. Mas para quem não precisa pagar nada, né? Para quem tem quem pague, é muito fácil considerar que simplesmente o pagamento de um boleto é cringe. E mais várias outras coisas que acontecem que a gente, às vezes, gente, critica algo que é do passado, mas esquece que nós seremos os próximos criticados sobre essa questão da comunicação e do uso do termo cringe. Fotos, por exemplo. Às vezes você vê, nós vemos uma foto e criticamos ali. Nossa,
será que as pessoas conseguiam usar isso aqui? Nossa, como é que a pessoa tinha coragem de usar essa roupa aqui, esse cabelo, esse lugar? Como é que a pessoa tinha coragem de frequentar? E daqui a pouco, nós é que seremos os próximos criticados. E ainda mais considerando o seguinte, gente, que hoje a quantidade de registro fotográfico é gigantesca. Ou seja, a quantidade de provas que nós lançamos aí na internet, de coisas que nós fizemos, de costumes, de roupas, cabelos, é muito maior do que anteriormente. Porque antes os recursos para poder tirar uma foto eram muito escassos. Agora hoje não, imagina a quantidade de provas, digamos assim, quantidade de registros que nós temos e a palavra que eu vou inventar futuramente. Porque nós estamos registrando uma quantidade muito grande e nos expondo muito mais para a sociedade. Então, hoje em dia, as fotos, né, a quantidade de fotos que é utilizada, é tudo muito registrado. Então, é uma enorme fonte, né? É uma enorme fonte de críticas futuras para nós. Então, hoje, foto, vídeo, até a respiração nós registramos. Então, registramos através da internet, registramos através da comunicação ao vivo. Então, é uma forma que nós temos também de nos expor. E essa questão do cringe, por exemplo, é de criticar algo que é diferente, mas que para alguém pode ser cringe, para outros não. Outro dia, por exemplo, eu vi num lugar um aparelho que toca aqueles vinis, aquele vinil, disco de vinil, você conhece? Aquele LP. Quem aí já viu um LP, já ouviu um LP? É engraçado porque há muitos anos atrás, o LP, ou seja, o disco de vinil, era o que se usava, era o que tinha para a época. Depois, isso foi considerado como antigo, como fora de moda, porque o mercado, obviamente, lançou novas coisas, novas tendências. Agora que o mercado vê nisso uma possibilidade de venda, uma possibilidade de consumir, lançou novamente. Você já deve ter visto algum novo por aí. Um novo aparelho que toca LP, ou seja, toca vinil, disco de vinil, aí com entradas para pendrive, para outras formas de música também, com outros recursos mais modernos. Mas só para a gente destacar aqui que é algo que às vezes é considerado cringe, é considerado fora de moda, apenas porque o mercado quer considerar como fora de moda. Mas que isso às vezes até volta depois e vai muito do interesse do mercado e não simplesmente porque as pessoas gostam ou não. E o que eu vejo aqui, gente, se você discordar, fique à vontade para poder comentar. O que eu vejo que seja interessante é a questão do respeito em relação às pessoas que gostam e às pessoas que não gostam. Porque simplesmente eu usar algo, eu comunicar de uma forma, eu agir de uma forma, só aquilo não me define como pessoa. Então eu vejo que o que precisa ter é a questão do respeito às diferenças, ao modo de ser de cada um, e considerando, é claro, que cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. Hoje, por exemplo, tudo é internet. Vamos considerar aí que hoje uma grande quantidade de serviços, a nossa live, por exemplo, é internet. Mas muitos, gente, existe ainda, por incrível que pareça, um grande público que nem sabe definir exatamente o que é a internet, que nem mexe com computador, nem mexe com celular. Por incrível que pareça, existe esse público ainda. É claro que é um público que às vezes nunca mexeu, mas de uma forma ou de outra, indiretamente, é impactado por esse recurso tecnológico. Por exemplo, um idoso que precisa fazer uma prova de vida,
Às vezes ele nem faz, mas o filho auxilia ali, ou um processo ali, principalmente durante a pandemia, processo relacionado a questões eleitorais, à conta de energia, ao INSS, mas só para a gente ter uma noção que existem muitas outras realidades além da nossa realidade. Ah, mas isso? Não, mas que coisa. Por quê? Isso às vezes gera até uma comunicação meio ofensiva, gera às vezes até uma comunicação com, com um impacto às vezes até negativo. Por quê? Porque eu não conheço a realidade do outro. Eu não sei que a experiência de vida do outro é uma e a minha é totalmente diferente. Aliás, este é um dos grandes desafios da comunicação. Eu não saber o que se passa na mente do outro. Eu não saber as vivências, as experiências do outro. E eu querer comunicar de um jeito que é só meu, sem considerar a realidade do outro. E assim até a questão do cringe. Eu considerar que é cringe uma coisa que o outro pratica, sendo que a vivência dele é uma e a minha é totalmente diferente. Então, o que eu vejo aqui que é uma questão basicamente de respeito. A Agri está dizendo aqui, a questão é que, por exemplo, geração nem, 25% dos jovens não trabalham nem estudam. Outro exemplo, nem casado, nem solteiro. Agora eu captei aqui a informação, Agri. Realmente é a geração nem uma coisa nem outra. Ou seja, é uma geração que nem está de um lado, nem está de outro. Tem às vezes situações que surgem com isso N situações diferentes, muitas realidades diferentes. Então, alguns costumes dessa geração nem, que não é nem uma coisa nem outra, alguns costumes eu acredito que podem ser considerados cringe por alguém que tem uma opinião totalmente diferente daquilo e quer definir, não, ou você é casado ou você não é, ou você está desse lado ou você está do outro lado, enquanto que para o público que defende aquela situação, vai querer considerar que aquilo é algo totalmente normal e que não é cringe, para um público que defende isso. Agora, a gente sabe muito bem que muitos tipos de comportamentos, eles só trazem resultado a longo tempo. Então, ao longo do tempo, muitos comportamentos podem trazer resultados que nem sempre são resultados positivos. Então, gente, eu vejo que tudo aquilo que exclui, tudo aquilo que separa as pessoas, eu acredito que seja negativo. Então, seja a geração nem, seja a geração que considera isso ou aquilo cringe, tudo aquilo que realmente leva um atrito seja positivo, porque o atrito também às vezes é importante para se chegar a um consenso. Mas tudo que separa, tudo que realmente usa, né, de um preconceito, de uma separação, eu vejo que seja negativo. Não é mesmo Moisés? O Moisés Miguel está participando aqui com a gente pela primeira vez. Muito obrigado pela presença. E, gente, e essa questão que eu comentei com vocês agora há pouco sobre a internet, que às vezes certos procedimentos, certas ações das pessoas são consideradas cringe, mas pensem, por exemplo, o quanto as gerações anteriores tiveram que sobreviver, tiveram que ter um jogo de cintura gigantesco, um dinamismo muito grande para viver sem o celular, por exemplo. E a gente fica até assim, gente, como é que o povo se comunicava antes? Que não tinha nem um WhatsApp para se comunicar. Então, como que as pessoas, digamos, de antigamente, sem essa tecnologia, tiveram que ter um dinamismo muito grande para encarar a vida. Tiveram que ter uma criatividade muito grande para sobreviver.
E hoje, às vezes, uma pessoa de uma geração, digamos, anterior, é considerada cringe. Mas ninguém vê o que ela passou para poder chegar até esse ponto. Por exemplo, alguém de repente já até passou por essa situação aí, de pais que antes nem dormiam porque ficavam esperando os filhos chegarem de uma festa, por exemplo, de uma balada. Agora hoje não, hoje coloca lá, sei lá, no aparelho celular e já manda um zap para o filho manda a localização e o pai consegue, ou pelo menos pode, conseguir dormir com uma certa tranquilidade maior. Apesar que hoje esses aplicativos às vezes simulam tanto, né, as coisas, mas hoje tem uma praticidade muito maior do que as pessoas que antes não tinham esse acesso, não tinham essa praticidade, não tinham esse alcance que hoje tem os processos relacionados à internet. Então, é só para a gente ter esse alerta aí em relação a considerar algo cringe, algo negativo, mas de ter essa necessidade de conhecer a realidade do outro, comunicar de uma forma mais clara com o outro, antes de simplesmente fazer uma crítica a respeito se isso é cringe ou não. Então, esse respeito mesmo, né, às situações anteriores, às formas de comunicação anteriores, que hoje podem ser consideradas totalmente fora de contexto, fora da realidade de hoje, mas que precisam ser valorizadas. E em relação especificamente à palavra cringe, nós sabemos que é uma palavra que hoje ainda está sendo usada, mas daqui a pouco ninguém vai nem lembrar disso mais. Por quê? Porque a nossa língua portuguesa e também outras línguas, são línguas que mudam o tempo todo, mudam de acordo com as realidades que vão acontecendo. E assim como mudam, por exemplo, os aparelhos de smartphones, assim como mudam, por exemplo, os mapas de trânsito, desses aplicativos que conduzem as pessoas no trânsito, muda toda hora, né? As versões, as direções. Então, a nossa língua, muito mais. A todo tempo, a nossa língua muda. Novas palavras. Inclusive, gente, eu estou preparando uma live a respeito das novas palavras que estão sendo inseridas no nosso dicionário da língua portuguesa. Uma live que eu acredito que vai ser muito interessante, viu? Assim como a gente está falando de palavras em desuso, a gente também está falando de palavras que são atuais na nossa língua. E eu estou preparando uma live a respeito disso. E a nossa língua é uma língua muito viva, sofre constantes modificações, sofre constantes mudanças, né, no nosso dia a dia ao longo da vida. Exatamente por quê? Porque os costumes mudam, as formas de comunicação vão mudando. Então, nós precisamos também acompanhar essas formas de comunicação. Hoje em dia, por exemplo, essa mudança na nossa língua, essa sempre atualização, ela acontece não só nas palavras, mas acontecem até mesmo nos emojis. De repente tem uma carinha lá que você usa e que daqui a pouco, na pressa ali de digitar, no lugar de digitar uma palavra, você digita só uma carinha, que pode inclusive às vezes gerar uma dificuldade na comunicação, mas os emojis, as carinhas ali, são como que abreviaturas, ou seja, formas que vão mudando, né, alterando o nosso jeito de comunicar e atualizando a nossa língua. E tudo precisa ter um cuidado muito grande, devido principalmente, gente, a essa questão da pressa no comunicar. Não, é áudio acelerado. Você já ouviu um áudio acelerado? Porque agora está assim, as pessoas não estão tendo paciência nem de ouvir um áudio na velocidade normal. É praticidade? Pode ser. Mas, gente, a que ponto a gente vai parar, hein? Que ponto a gente vai parar, hein, Sãozinha, que está chegando aqui?
Então, essa dificuldade de ouvir, essa dificuldade de ter paciência em ouvir o outro. Então, só para a gente ilustrar aqui, é uma mudança constante na forma de comunicar e é uma mudança assim que isso não para, não para, tanto na nossa língua como na nossa forma de comunicar. É uma atualização constante. E essa atualização vale para a nossa vida de um modo geral, para o trabalho, para a escola, para a comunicação com uma pessoa presencialmente, até os emojis, né, gente, como eu comentei com vocês agora há pouco, até isso, até isso, por exemplo, não só as palavras, mas eles também. Inclusive, no último dia 17 de julho, foi comemorado o Dia Mundial do Emoji. É uma coisa que tem sido tão utilizada que tem até um dia destinado a ele, que são espécies de pictogramas, são espécies de símbolos que resumem sentimentos, resumem frases, resumem palavras. São formas, os emojis, no caso, de expressar emoções. Na comunicação, inclusive não verbal. Ou seja, eu coloco lá uma carinha. Como é que você está? Põe a carinha assim, põe a carinha assim. É uma forma de expressar, através da comunicação não verbal, os emojis, e substituindo palavras. E hoje, por exemplo, até os emojis têm trazido uma grande mudança. A gente está falando das palavras, que tem constantes mudanças na língua, mas até os emojis também, nessa comunicação tecnológica, têm sofrido grandes alterações. Por exemplo, hoje tem emojis com tom de pele variado, foram lançados recentemente emojis com essas definições diferenciadas de tom de pele. Inclusive emojis sem definição de pessoa, que não é nem homem e nem mulher. Então, vai meio que acompanhando as situações do mundo atual. Emoji sobre mudanças climáticas, que é inclusive um emoji em formato de coral. Então, ou seja, emojis que vão atualizando, que são também formas de comunicação e que de repente, se você usa um determinado emoji lá, vai ser considerado cringe. Ah, tem até um emoji, gente, que eu até achei interessante e muito útil, que é um emoji da bateria fraca. Agora, em vez de você falar assim, vou ter que desligar daqui a pouco, a minha bateria está fraca. Só clica lá e aparece a carinha, né? A carinha, entre aspas, de bateria fraca. Então, é uma praticidade, é uma forma de atualização da nossa forma de comunicar. Com isso, criam situações que podem ser consideradas cringes e, é claro, hoje, antes fazia a equação 5%. Hoje tem um substituir isso. Você não tem, porque ali para você fazer um coraçãozinho, talvez seja difícil, né? Para você fazer durante uma conversa que não seja de vídeo. Mas hoje tem emoji até para isso. Então, você acredita que isso limita a nossa comunicação? Ou você acredita que isso facilita a nossa comunicação? O que você pensa aí dessa questão? O que fica hoje dessa nossa discussão aqui em nossa live? De termos que são considerados cringes, de atualização constante da nossa língua e uma atualização que hoje às vezes se resume em emojis que substituem uma série de formas de comunicar, substituem uma série de palavras e expressões e outras passam a ser consideradas em desuso. E aí, qual é a sua reflexão sobre essa mudança veloz, uma mudança constante, que uma coisa que hoje é considerada super atual, amanhã está totalmente em desuso. Então, o que fica da nossa live de hoje é essa reflexão a respeito do que não é considerado cringe,
a respeito dessa mudança constante na nossa forma de comunicar com o outro e a respeito do respeito que eu preciso ter com o outro quando eu vou me comunicar com ele, seja ele da forma como ele for. Tá bom, gente? Obrigado pela participação de todos vocês aqui conosco. Obrigado a você que vai assistir esse conteúdo depois, que vai ficar gravado no YouTube, também no Instagram e no Facebook Gilberto Vilela. E a gente se encontra em breve, se Deus quiser. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abraço a todos os pais.